A Venezuela não entrou em colapso por falta de petróleo. Ela entrou em colapso porque apostou tudo em um único ativo e perdeu a capacidade de controlá-lo. Durante décadas, o petróleo foi apresentado ao povo venezuelano como uma promessa de prosperidade infinita, um seguro contra qualquer crise, enquanto outros países construíam indústria, tecnologia e sistemas financeiros diversificados. A Venezuela se acostumou a viver da renda fácil, do subsolo. O problema é que recursos naturais não garantem riqueza. Eles apenas amplificam escolhas políticas menos boas ou ruins. E quando as escolhas são ruins, o petróleo não salva. Ele acelera o desastre. Para entender o que Donald Trump pode fazer com o petróleo venezuelano, é preciso primeiro entender por que esse petróleo é diferente de todos os outros. O petróleo da Venezuela é pesado, altamente viscoso e caro de refinar. Ele não serve para qualquer refinaria do mundo. Por ironia histórica, as refinarias que melhor processam esse tipo de petróleo estão justamente no sul dos Estados Unidos, no Golfo do México. Elas foram adaptadas ao longo de décadas para trabalhar com petróleo pesado da Venezuela, do México e do Canadá. Isso cria uma dependência silenciosa, mas brutal. A Venezuela pode ter muito petróleo, mas precisa de quem saiba e consiga refinar. E quem domina esse elo da cadeia não é quem extrai, é quem processa, financia e distribui. Quando Nicolás Maduro assume definitivamente o poder, herdando o projeto iniciado por Hugo Chávez, o petróleo deixa de ser tratado como ativo econômico e passa a ser usado como instrumento político interno. A PDVSA é esvaziada, tecnicamente. Cargos são ocupados por lealdade ideológica e não por competência. Investimentos em manutenção são cortados e a produção começa a cair antes mesmo das sanções. A crise não começa fora, ela começa dentro. As sanções apenas colocam o último prego em uma estrutura que já estava apodrecendo. Durante o primeiro governo Trump, isso ficou evidente. As sanções impostas à PDVSA não tinham como objetivo principal derrubar Maduro rapidamente. Tinham como objetivo remover a Venezuela do mercado global de energia sem disparar um único míssil. Foi um bloqueio financeiro, operacional e comercial. O acesso ao dólar foi interrompido. Empresas foram proibidas de negociar livremente. Navios ficaram parados. Contratos foram suspensos. Em poucos meses, a produção despencou. O petróleo ainda estava lá, mas não podia ser convertido em dinheiro, comida ou estabilidade. Maduro reagiu tentando redesenhar a geopolítica do país. Aproximou-se de Rússia, China e Irã. Mas essa aproximação teve um custo silencioso. Esses países não operam com lógica de auxílio. Operam com lógica de oportunidade. Compraram petróleo com grandes descontos, exigiram garantias futuras e evitaram investir pesado em infraestrutura venezuelana. O resultado foi um país exportando menos, ganhando menos e hipotecando o futuro. A dependência mudou de mãos, mas não desapareceu. É aqui que Donald Trump entra novamente no tabuleiro. Trump não é um político tradicional. Ele enxerga o mundo como uma sequência de negociações duras, baseadas em força e escassez. Se Trump retorna ao poder, a estratégia mais provável não será derrubar Maduro publicamente. Será tornar Maduro irrelevante economicamente, forçando o país a negociar diretamente seus ativos estratégicos. Alívio seletivo de sanções em troca de abertura do setor petrolífero a empresas americanas. Joint ventures controladas, contratos longos, retorno do petróleo venezuelano às refinarias americanas sob novas condições. Na prática, isso não seria apresentado como exploração. Seria vendido como estabilização, como pragmatismo ou como solução técnica para uma economia quebrada. Mas o efeito real seria outro. O petróleo voltaria a fluir, porém sob regras ditadas fora da Venezuela. Não seria uma retomada da soberania energética. Seria uma privatização geopolítica disfarçada de normalização econômica. O impacto global disso seria enorme. A entrada de milhões de barris adicionais no mercado pressionaria preços, enfraqueceria o PIB e criaria dificuldades adicionais para países altamente dependentes do petróleo,
como Rússia e Irã. Além disso, daria aos Estados Unidos uma nova ferramenta para controlar a volatilidade do mercado energético, sem depender exclusivamente do Oriente Médio. É energia usada como arma econômica sofisticada, menos sem ruído, sem guerra, sem manchetes explosivas. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa equação: o tempo. Economias colapsadas não negociam bem. Quanto mais tempo a Venezuela leva para se reerguer, mais fraca fica sua posição. Infraestrutura envelhece capital humano. Emigra-poços são abandonados. Refinarias se deterioram. Cada ano perdido reduz o valor real do ativo. Isso cria o cenário perfeito para aquisições em condições extremas. Não se compra o ativo quando ele está no auge. Compra-se quando o dono não tem alternativa. Se Trump rir, não será movido por ideologia anticomunista ou discurso moral. Será movido por vantagem estratégica. O petróleo venezuelano é uma alavanca perfeita para os Estados Unidos em um mundo cada vez mais instável energeticamente. Controlar esse fluxo significa influenciar preços, aliados e adversários ao mesmo tempo. No fim, a história da Venezuela não é sobre socialismo ou capitalismo. É sobre concentração de poder em um único recurso e a ilusão de que esse recurso garantiria soberania eterna. Quando a crise chega, o petróleo não protege. Ele atrai predadores econômicos mais organizados, mais capitalizados e mais pacientes. Se esse tipo de análise te faz enxergar além da manchete fácil e do discurso político, se inscreve no canal. Aqui a gente não discute quem está certo ou errado. A gente observa quem realmente ganha quando economias colapsam. E comenta aqui embaixo: você acha que o petróleo da Venezuela será usado como moeda de reconstrução ou como instrumento de controle externo? Essa resposta define o futuro do país e talvez de toda a geopolítica energética das próximas décadas.